A paz do Senhor, minhas crianças, tudo bem com vocês? Tio Mateus está com muita saudade de vocês. Então, crianças, as nossas aulas estão sendo por vídeo agora, porque devido a esta pandemia do coronavírus que nós estamos vivendo, alguns de nós não estão podendo ir para a igreja. Já foi liberada com o decreto do prefeito, com permissão do decreto, que nós já podemos voltar às atividades da nossa igreja, mas algumas pessoas não podem voltar. E também não foi produzido material para o 4º trimestre da nossa escola bíblica dominical. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar o material do 2º trimestre. Encerrou-se o 3º trimestre, nós voltamos para o 2º. Você lembra dessa revista? A revista Juniores 5, Os Amigos de Jesus. Então, hoje vai ser a nossa primeira aula. O assunto da lição é o amigo do noivo. E eu tenho aqui o versículo, memorizando. Aqui. Ele tem de ficar cada vez mais importante e eu menos importante. E aí, vocês sabem qual é esse amigo? Vou dar 3 segundos para vocês pensarem aí. E aí, já descobriu? O amigo de hoje é João Batista. Esse é o primeiro amigo que nós vamos estudar. Então, para começar, algumas pessoas que passavam pelo Rio Jordão sempre ouviam as pregações de João Batista. Ele dizendo: preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. Quem passava lá por perto do Rio Jordão sempre ouvia as pregações de João Batista. E ele pregava para os seus discípulos que eles deviam se arrepender dos seus pecados e se preparar para a vinda do Messias. Vou mostrar um visual aqui para vocês. Aqui. Então ele pregava que as pessoas deviam se arrepender do pecado delas, e se prepararem para a vida do Messias, porque esta foi a missão dada a ele. Então, um dia chegou esse momento. O Messias chegou, Jesus nasceu, e conforme ele foi crescendo também em conhecimento. Então ele começou a ensinar, a curar as pessoas e abençoar muitas pessoas também. Então, essas pessoas que se tornaram discípulos de Jesus, que ele abençoava, onde quer que ele ia, elas iam também. Eles começaram a se tornarem discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. E alguns discípulos de João Batista, vendo que aquilo que os discípulos de Jesus estavam cada vez mais aumentando, eles ficaram meio preocupados que os discípulos de seu mestre, que era João Batista, simplesmente largassem ele e forem seguir Jesus. Eles ficaram preocupados com isso. Todas as pessoas que acreditavam na pregação de João eram batizadas por ele no Rio Jordão. E o próprio Jesus já tinha pedido algum tempo atrás para ser batizado por ele. É claro que ele não tinha nenhum pecado, mas isso ia acontecer para que se cumprisse a vontade de Deus. Ele ia ser batizado por João Batista. Então, quando alguns seguidores de João Batista viram Jesus abençoando e batizando algumas pessoas também no Rio Jordão e outros rios, eles ficaram indignados com aquilo e falaram: mestre, aquele homem que estavas contigo do outro lado do Rio Jordão, ele está abençoando, ele está batizando as outras pessoas e elas estão começando a seguir. Aí aqui eu tenho outro visual para vocês. Aqui, ó, os discípulos de João vendo Jesus batizar algumas pessoas. Mas João Batista não estava preocupado que os seus seguidores largassem ele e começassem a seguir Jesus. Pelo contrário, ele ficava feliz com essa situação. Ele explicou a seus discípulos que a missão dele, ele nasceu com uma missão. Essa missão foi anunciar o Messias. Esta que era a missão dele. Então, nas suas pregações, ele já deixava claro que ele
digamos que eu sou João Batista, eu estou falando, eu não sou o Messias. O Messias vai vir depois. Ele estava pregando que ele não era o Messias. Ele estava preparando as pessoas para a chegada do Messias. Então, ele começou a explicar por que ele não se preocupava que os seguidores dele começassem a seguir Jesus. Pelo contrário, ele se sentia feliz. Então, para ajudar a explicar melhor essa situação, ele falou aos seus discípulos que ele se sentia como um amigo de um noivo no casamento. Ele usou o exemplo de um casamento. Em um casamento, é o noivo que casa. Só que o amigo dele, o amigo do noivo, ele se alegra com o casamento do noivo. Era assim que ele se sentia. Ele se sentia privilegiado de estar levando os seus seguidores para Jesus. Era assim que ele se sentia alegre, ele não ficava triste. Ele não ficava preocupado, meus seguidores estão me deixando, estão começando a seguir Jesus. Igual no Instagram. Muitas pessoas têm seguidores no Instagram. Então ele não tinha essa preocupação, ele ficava cada vez mais feliz quando Jesus ganhava seguidores. Aqui eu tenho o visual para vocês. João Batista ficava muito alegre quando Jesus ganhava mais e mais seguidores. Então ele foi explicando aos seus discípulos que a missão dele era anunciar o nome do Messias, ganhar seguidores para o Messias, não para ele. Então é assim que a nossa vida deve ser hoje. A nossa missão aqui na Terra é salvar pessoas, não para fazer o nosso nome ser conhecido, mas o nome de Deus. E como é que eu faço isso, Timoteus? Como é que eu faço o nome de Jesus ser conhecido? Como é que eu ganho seguidores para Jesus? Você pode usar os seus talentos. Se você é um cantor, use a sua voz para conseguir seguidores a Jesus. Se você é músico, use seu talento para tocar instrumentos, para conseguir seguidores a Jesus. Se você tem um dom de falar bem, use a sua pregação para conseguir mais seguidores a Jesus. E não fique triste se o seu nome não está sendo conhecido. Como já foi explicado aqui, não é o nosso nome que tem que ser conhecido, é o nome de Jesus. E nós devemos nos alegrar, assim como o amigo do noivo, que é João Batista. Assim como ele se sentiu ser um amigo do noivo, nós temos que nos sentir assim também. E João Batista, ele não se destacava só pela roupa que ele vestia ou pela comida que ele comia. Ele vestia pele de camelo, roupas feitas de pele de camelo, e ele comia gafanhoto e mel, gafanhotos e mel silvestre. Então ele não se destacava só por essas coisas. A coisa que ele mais se destacou foi anunciar o nome do Messias, a sua vinda, o nome de Jesus. E ele conseguiu muitas almas a Jesus. Esse foi o propósito dele aqui na Terra. E hoje nós temos esse privilégio também, essa missão. Então, que nós venhamos guardar essa palavra em nossos corações, crianças. E que nós venhamos ser sempre adoradores de Deus. E que nós venhamos conseguir almas para Jesus, conseguir mais seguidores a Jesus, mais e mais. Eu agradeço a oportunidade a Deus e fiquem com essa palavra em seus corações. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus.